Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui, depois de muito tempo, para celebrar ao Senhor. Estamos contentes por podermos, agora não somente pela internet, mas juntos no mesmo lugar, celebrar ao Senhor. Celebração nos faz falta. Estar na presença do Senhor, para nós, é necessário. Nós sentimos falta da sua presença. Vamos fazer a leitura de hoje, Salmo 95, está sendo exibido ali no telão. Você pode também acompanhar na sua Bíblia, ou se quiser, acompanhe comigo ali no telão. Vou ler lá para que tenhamos todos uma mesma versão. Vamos então à leitura deste salmo. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor. Aclamemos o rochedo da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou. E a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Vamos orar e consagrar ao Senhor este momento, esta noite. Gracioso Deus, exaltamos o teu nome por todas as maravilhas, por todas as grandes obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obras profundas, obras extensas, que muitas vezes o nosso próprio entendimento não consegue captar. Te louvamos, Senhor, pela salvação, pela regeneração, pela restauração da nossa eternidade com o Senhor. Te glorificamos por cada vida. Te glorificamos porque o Senhor tem nos preservado na tua presença. Te peço agora por cada membro desta casa, por cada ovelha deste rebanho, que o Senhor esteja estendendo a tua mão de graça e misericórdia sobre suas vidas e suas famílias. Dá o livramento, mas acima de tudo, Senhor, revelação da tua vontade aos seus corações. Te pedimos por todos aqueles que, porventura, este vídeo alcançar e cultuar ao Senhor conosco, que a mão do Senhor se faça sentir sobre a vida de todo aquele que partilhar desta oração conosco. Em nome de Jesus, consagramos a Ti o culto e que seja tudo para louvor e a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Queremos cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Você que pode se colocar de pé nessa hora. Vamos adorar o Senhor. Vamos aproveitar o momento que nós, mais uma vez, estamos reunidos diante dele, para celebrar, assim como foi ele. Vamos cantar com alegria. Vamos celebrar o Senhor com o nosso coração. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para anunciar, vim para dizer: és meu Deus, totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso.
vamos então ver o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Assim esperamos que Ele fale conosco, não é? A gente se prepara, a gente passa um grande momento, um momento longo na presença do Senhor, suplicando a Ele que nos revele uma palavra que fale ao nosso coração. E esperamos que Ele fale. Pedimos por sua misericórdia para que Ele traga uma palavra de alento ao nosso coração. Eu vou ler a passagem de Atos no capítulo 20, são 10 versículos, do 18 ao 28. Atos 20. Os irmãos que queiram acompanhar na projeção ali, na tela de projeção, nem precisam procurar. Passo a ler a partir desse momento, verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, prestem atenção nisso, olha a revelação que o Espírito Santo tinha para ele. Quero abrir um pequeno parênteses aqui, porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas falando de revelação, mas eles querem que revela que vai ganhar na loteria, que vai ganhar uma casa nova, né? As revelações que as pessoas buscam é sempre aquela ligada, por exemplo, a uma cura, ou a receber uma coisa que chamam de bênção. Paulo disse que o Espírito Santo, ele não sabia o que ia acontecer. Ele falou assim, indo, versículo 22, vou para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer ali. Ao dizer isso, ele estava dizendo, eu sei que coisa ruim pode acontecer. Quando ele dizia, eu não sei o que vai me acontecer, é porque eles o caçavam para matar. E ele diz, não sei o que vai me acontecer ali. Senão, agora no verso seguinte, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Alguma vez você viu alguma passagem bíblica que dizia que Paulo recebeu uma revelação dessas e ele deixou de ir naquela cidade? Porém, em nada considero preciosa a minha... Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, que cumpra a minha função, complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. A igreja de Deus, ela é profundamente, inseparavelmente ligada com o propósito eterno de Deus. Quando eu falo dos propósitos eternos de Deus, queridos, eu estou falando de coisas que não são reveladas aos homens, que não são para nós sabermos. Estou falando de propósitos de Deus, as coisas que estavam no coração de Deus antes da criação, e que não diz respeito a nós, seres criados, homens,
e mulheres, não é? O gênero recebe a designação de homens, mas o gênero humano, há coisas que nós não sabemos, há coisas que a Bíblia não relata a respeito dos propósitos de Deus. Aí alguém pode pensar assim: não, pastor, você não pode falar isso não, está tudo na Bíblia. Não está, querido. Está escrito que as coisas reveladas são para nós, e os mistérios que são do Senhor ficam para Ele. Nós caminhamos pela fé. O meu tema nessa noite é o que é a igreja. Tenho pensado muito na situação da pobre e sofrida igreja. A igreja de Cristo no presente século. A pergunta é cabível, porque parece que há uma grande confusão no meio cristão, no meio evangélico, a respeito do que é a igreja, para que ela existe, para que ela foi fundada, para que ela foi criada. A igreja do Senhor não é uma invenção humana, não é uma convenção humana. A igreja do Senhor foi criada por Ele. E Ele proferiu as palavras de inauguração dela, na conversa que Ele teve, a gente vê isso lá em Mateus, quando Ele conversava com Pedro e Ele disse: sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Sobre a verdade declarada de que Ele era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo e veio, o Messias. A igreja do Senhor é uma criação sua, portanto quem determina os desígnios para ela é Ele. Amém? Quem cria algo sabe por que criou e determina para que ela vai existir. Claramente não era a intenção dele criar uma instituição com estrutura humana, visando atender aspirações humanas. Ela surgiu com um propósito, que era cumprir a sua própria vontade. É isso que as pessoas têm que entender a respeito da igreja. A primeira verdade dita hoje: a igreja de Cristo não foi criada para atender vontades ou necessidades do crente. Amém? Dificuldade para falar amém nisso, né? Porque não é por causa da máscara, não. Porque quando a pessoa pensa: peraí, mas a igreja não é para nos abençoar? Não, querido, a igreja, ela foi criada e nas palavras, no ato da sua promulgação, foi dado a entender, foi dado a saber o motivo da sua criação. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo é para estabelecer a vontade dele no mundo, para fazer Satanás e seus demônios, todo o inferno, se dobrar diante do Senhor. O propósito da vinda do Cordeiro Santo à terra, foi para trazer de volta o que se havia perdido. Ele não veio, conforme muitos insistem em dizer, para nos dar uma vida próspera. Pensem no tamanho do investimento, do empenho que foi Cristo deixar a sua própria glória, deixar a sua condição divina, ali na glória, abrir mão disso, despojar-se disso, para descer a um nível. Às vezes a gente fala assim, é para vir aqui à terra. Como nós valorizamos demais esse mundo, nós valorizamos demais as belezas que os nossos olhos podem ver, falamos assim que Cristo veio como se ele tivesse ido fazer uma viagem, como se ele tivesse ido ir a um lugar, talvez um pouco distante da sua terra, e o incômodo foi apenas o transporte, o incômodo foi apenas a locomoção. Mas o que se precisa entender quando fala que Cristo veio à terra é que ele desceu de nível, ele se aprofundou na nossa miséria pecaminosa, ele se aprofundou na nossa perdição para nos alcançar. Cristo Jesus veio ao mundo para resgatar, trazer de volta o que havia perdido. Cada afirmação em cada item desse que eu vou falando é baseado numa passagem bíblica, que eu espero que você, como cristão, ela aflua na sua mente à medida que você ouvir.
Não vou citar, porque eu quero ganhar tempo. Ele veio à terra para trazer de volta o que se havia perdido. Amém? Veio à sua mente? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Isso é uma declaração bíblica? Amém. Ele veio para resgatar o ser humano. Ele veio para resgatar para o ser humano a eternidade perdida. Porque o ser humano no pecado, sem salvação, sem um caminho de retorno, estava condenado. Ele veio trazer vida espiritual a uma raça caída e perdida eternamente. A uma raça condenada. Jesus veio para isso. Ele veio para salvar. Quando Maria perguntou ao anjo o que ela anunciava, que a ela anunciava a entrada do Filho de Deus no mundo, qual seria o seu nome? Ele respondeu que seu nome seria Yeshua, que significa Yahuwah, salva. Amém? Esse é o nome dele. Para isso ele veio. Nós que pertencemos à igreja, que fazemos parte desse maravilhoso e santo projeto, devemos saber valorizar tal privilégio, o privilégio de pertencer à igreja, de pertencer ao projeto de Deus, de pertencer ao plano de Deus, entender qual é o nosso papel nisso tudo. Algumas pessoas pensam que ouviram um dia falar de Jesus e o receberam como seu Salvador, pensam que fizeram, talvez não declarem, ou talvez nunca tenham pensado abertamente assim, mas é como que se estivessem fazendo um favor a Deus, um favor a Jesus por acreditarem nele, e que pensam que isso é o suficiente para agradar o Senhor, que só porque dizem, não, eu creio em Deus, eu já até me entreguei a Ele, eu sou batizado, mas eu não sou de frequentar a igreja não, e outra coisa, eu faço as coisas do meu jeito, não tenho que me submeter a organização nenhuma não. Então as pessoas não entendem que a agência do reino dos céus na terra é a igreja do Senhor Jesus, e pertencer a ela é um privilégio, e aqueles que pertencem a esse clube, e não estou usando clube no sentido, com a conotação que usamos aqui na terra, para clubes de passeio e de recreação, mas o clube no sentido de uma instituição, no sentido de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito, com uma concordância de propósitos, e que portanto se obrigam a cumprir tais propósitos. Todos aqueles que pertencem a esse grupo chamado igreja são privilegiados, e nós deveríamos entender isso e glorificar a Deus todos os dias por pertencermos a esse grupo. Entender o alcance dos planos do eterno para a igreja. Vou citar essa frase de novo. Entender qual é a profundidade, a extensão do alcance do que Deus tem planejado para a igreja, para mim e para você. Todas as vezes que eu ouço pregadores triunfalistas falando a respeito do plano de Deus para o homem, eles insistem em ficar dizendo das coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Eles insistem em ficar falando que agora Deus vai curar suas enfermidades, que agora o Senhor vai resolver seus problemas, que o Senhor vai alegrar seu coração, que o Senhor vai dar um marido para a mulher que não tem marido, uma esposa para o homem que não tem esposa, filho para a mulher que não tem, que vai dar dinheiro para quem não tem, que vai fazer a pessoa sorrir, que vai tirar a angústia do seu coração, que vai curar a sua depressão. Eu só escuto as pessoas falando isso, pensando que estão colocando a ação de Deus muito grandiosa. Irmãos, essas são as coisas mínimas, essas são as migalhas que caem da mesa. Lembra da mulher que falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo, deixa sobrar alguma coisa para mim aí, eu não preciso ser considerado filho. Os planos eternos de Deus para mim e para você, queridos. Olha para você mesmo, olha para a sua carne, olha para a sua natureza, olha como os anos estão vencendo você. Olha como os anos estão dobrando a sua pele.
Olha como os anos estão mudando a cor dos seus cabelos. Olha como os anos estão tirando as forças das suas juntas. Olha como o passar dos anos está colocando uma preocupação constante na sua cabeça, que comparece toda manhã quando você acorda e você sabe que faltam poucos anos para você acertar suas contas com Deus. Olha como essa vida é passageira e não há como fugir dessas coisas. Não importa o quanto as igrejas, assim chamadas igrejas triunfalistas, aquelas que pregam e anunciam só que tudo vai ficar bem, uma pregação contrária ao que o próprio Jesus disse, que tudo vai ficar bem. Tem 40 anos que eu estou ouvindo as pessoas dizerem que o Senhor vai te abençoar e vai te dar tudo que você precisa e vai resolver toda a situação. E a igreja tem orado, e a igreja tem orado uns pelos outros. Olha a pandemia que estamos enfiados nela, olha as restrições que ela nos impôs, olha os milhares de vidas já mortas no mundo inteiro por causa disso. Olha a estrutura mundial toda jogada por terra, toda a orgulhosa estrutura globalista, toda a orgulhosa estrutura global do homem se achando grande, poderoso. Olha o que Deus fez com o homem, olha o que a vida, a natureza, que tem que pagar o preço do pecado, olha o que a vida é. O Senhor tem algo para essa carne, possivelmente agora cheirosa, mas daqui a pouco fétida e em decomposição. O Senhor tem algo grandioso para mim e para você. Ele vai nos levar para a sua glória. Um dia o veremos surgir, e um dia ouviremos a sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai. E num momento, numa fração bilionésima de segundo, impossível de medir pelos marcadores terrestres, nós teremos o nosso corpo transformado, deixaremos essa natureza caída, vencida, essa natureza finita, e adentraremos a realidade espiritual. Deixaremos a dimensão da existência e invadiremos a dimensão da eternidade. Imagina o que você vai ver lá. Imagina os projetos que o Senhor tem para você lá. As grandiosidades que você contemplará, fará, participará. Haverá ali um segmento dos propósitos eternos de Deus, aqueles que no começo da mensagem eu disse que nós não sabemos, serão revelados a nós. O Senhor te chamará salvo, igreja, Ele te chamará para ser parceiro dEle na continuidade da obra eterna dEle. As coisas que Deus tem para nós são grandiosas, as coisas que Ele tem para a igreja são grandes, e nós reduzimos a viver mais um dia, aspirar mais uma golfada de ar, comprarmos mais um par de sapato, vencermos mais um resfriado. Essas coisas, a Bíblia diz claramente, vos serão acrescentadas. Mas o motivo pelo que o Senhor nos salvou foi para nos arrancar dessa condição natural de finitude, de encerramento, de não continuidade, mas acima de tudo para arrancar nossa alma, nosso espírito da condição da condenação de sujeição ao pecado, para nos resgatar da maldição do pecado, para nos fazer irmãos dele, herdeiros da sua graça. Ele nos chamou para nos coroar na eternidade
com a coroa dos salvos. Fomos chamados, e o nosso destino é estar um dia naquele imenso coral celestial. E lá, a essa altura, já não estaremos mais lembrando de nenhuma dor e nenhum problema, porque a Bíblia diz que será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós cantaremos o bendito hino dos remidos, que está lá no Apocalipse. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, àquele que com seu sangue comprou de toda a nação, tribo e língua, homens, para a glória de Deus Pai, e os transformou, deu a eles a condição de reinarem para sempre. Esse é o fim da igreja. Para isso a igreja existe. Pertencer a essa confraria é maravilhoso. Algo tão grandioso precisa ser tratado com carinho, com amor. Eu sou um apaixonado pela igreja. Todo cristão deve ser apaixonado pela igreja. Não é amar a sua igreja local. Tá certo, você tem que ter certo carinho pela sua igreja local, por causa dos seus membros, dos seus irmãos, por causa da história que ela acaba fazendo parte da sua vida, não é? Acaba você desenvolvendo um amor, um carinho pela igreja local, e é normal. Mas eu não estou falando desse amor, não. Eu estou falando do amor pela igreja, pela obra do Senhor e pelo que ela faz na terra. A vida na terra não pode ser um substituto para o céu. A melhor vida na terra, a vida onde Jesus cure todas as nossas enfermidades e retire todas as nossas dores e resolva todos os nossos problemas aqui na terra, não pode ser um substituto do que Ele tem para nós na eternidade. Amém? A igreja foi criada para operar a vontade do Criador no mundo, para fazer com que a voz do bom pastor seja ouvida pelas ovelhas perdidas. João 10. Ainda há algumas ovelhas que não estão no meu rebanho. Minhas ovelhas são minhas, mas ainda não estão. Aleluia! Mas elas ouvirão a voz do pastor, porque a ovelha conhece a voz do pastor. A igreja está aqui para fazer a voz do bom pastor ser ouvida. A igreja está na terra para que a voz do bom pastor ecoe em todos os rincões dessa terra. A igreja não pode se acovardar, a igreja não pode calar, a igreja não pode se ocupar com coisas que limitem a sua ação na divulgação do Evangelho, na promulgação do Evangelho. Nenhum propósito no qual você se envolva, seja trabalho, estudo, diga respeito à sua vida, a vida de pessoas que você ama, diga respeito ao seu futuro, à sua segurança. Nenhum projeto pode impedir você de se dedicar de corpo e alma ao Senhor, à sua igreja. Não podemos olhar para a igreja como se ela existisse para servir ao homem, ou mesmo que tenha sido criada para tornar a vida na terra melhor. Essa é uma ilusão. A igreja não foi criada para tornar a vida na terra melhor. E é essa a impressão que eu tenho quando eu vejo as pessoas falando de Deus, falando de Jesus, falando de igreja, falando de vida de fé. Eu vejo as pessoas dizendo isso, como se Jesus veio na terra para tornar a nossa vida aqui melhor. Irmãos, me perdoem, nós vamos colocar esse negócio na internet. Muitas pessoas vão ouvir isso e possivelmente vão zombar de mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama assim como Ele me ama. Ele quer o melhor para mim, como quer o melhor para você. Mas muitas vezes o melhor que Jesus quer para nós não é nada do que você pensa, não é nada do que você tem como melhor. E lá vai a frase pela qual eu sei que serei julgado. Jesus não está pouco se lixando se você vive 20, 30 ou 90 anos. Jesus está pouco se lixando se você tem uma casa na praia,
uma cabana de veraneio na floresta, ou um palácio, ou um apartamento rico no arranha-céu. Jesus está pouco se importando se você mora numa choupana. Ele quer saber a quantidade de espaço que você dá no seu coração para Ele morar. É com isso que Ele está se importando. Ou vocês acham que o servo de Deus que mora na choupana é mais infeliz do que aquele servo de Deus que mora no arranha-céu? Quando eu digo que ele está pouco se lixando, é porque meus irmãos e os seus irmãos da primeira era da igreja morreram enforcados, comidos de bicho nas arenas para os romanos rirem e aplaudirem. Os primeiros crentes, e muitos ao longo da história, foram queimados, decapitados, queimados em fogueira. Nero teve a excelente ideia de pendurar os cristãos em estacas e meter fogo neles para iluminar a estrada que adentrava Roma, chamada Via Ápia. Crentes cristãos estão sofrendo desde que a igreja é a igreja. Jesus ama a gente mais do que ama eles? Irmãos? Você vai ver que os mais célebres, os mais destacados servos de Deus ao longo da história da igreja foram esses que foram vitimizados pela perseguição. Esses se tornaram mártires. Tem pessoas que incomodam tanto o inferno que Satanás fala assim: deixa ele quieto, mexe com ele não. Aquele que incomoda o inferno é a esse que ele quer matar. A religião cristã se tornou uma imitação da verdadeira chamada de Cristo para o crente. O chamado de Cristo, na verdade, foi um comissionamento, foi uma convocação, não foi? Jesus disse: vinde a mim para que tenham vida longa na terra, para que vocês tenham uma vida maravilhosa. Vou cuidar das suas dificuldades. Vinde a mim e vou responder todas as orações do jeito que vocês querem. Foi isso que ele disse? Jesus disse: ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinem o que vos ensinei. O chamado de Jesus é um envio, na verdade. Jesus não nos chamou para nos assentarmos numa cadeira confortável. Ele nos chamou e calçou os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E disse: caminhem, falem. Não procura lugar para reclinar a cabeça, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pior que as raposinhas do campo que tem suas toquinhas, o Filho do Homem não tem. Amém, queridos? Nós mudamos o Evangelho, queridos, e nós não percebemos. Nós mudamos a função da igreja e nós não percebemos com o passar do tempo. Nós começamos a pensar na igreja como sendo algo que deve beneficiar a raça humana. Ela só vai beneficiar a raça humana no sentido de que é ela a porta-voz do Senhor Jesus, do bom pastor, cuja voz precisa se fazer ouvir através da pregação da igreja. Amém? Essa é a contribuição da igreja para a humanidade. O Evangelho foi dado à igreja para que ela fizesse a obra do Senhor. O chamado não foi para vir se abrigar debaixo das asas seguras. Ao contrário, é um envio de ovelhas no meio de lobos. Sim ou não? Tem uma passagem bíblica para isso? Quando Jesus comissiona os 70, ele fala: eis aí que vos envio, como leões no meio de cachorrinhos. Foi isso? Vos envio como ovelhas. Vocês já viram as garras terríveis que as ovelhas têm para brigar?
e aqueles dentões grandes e que estraçalham o inimigo que Deus deu para as ovelhas? Já viram? Não tem, né? Pois é, as ovelhas são dóceis, as ovelhas são mansas, não foram talhadas para a briga. E ele disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A igreja não é uma coitadinha por causa disso, a igreja não é uma sofredora por causa disso. A igreja, por causa dessa verdade que estou falando aqui, não é digna de piedade e de dó, não. A igreja é forte, ela é resistente, a igreja é fortalecida, ela é revestida pelo Senhor da glória, ela conta com o seu poder, ela conta com a sua autoridade espiritual para entrar em qualquer lugar e fazer a obra do Senhor. A igreja tem a voz para entrar em qualquer lugar, anunciar a chegada do reino, como Jesus fez quando veio à terra. Eis que é chegada a voz do reino. A igreja tem essa autoridade para quebrar os grilhões das trevas, para quebrar o poder das trevas e anunciar salvação. A igreja tem que ser valente. Para a igreja foi dado o poder para ser agressiva, para ser invasiva, para ser uma agência de vanguarda que avança, que está à frente da batalha. Jesus não chamou a igreja para ela se recolher, para ela ser um quartelzinho onde as pessoas se recolhem para se proteger. A igreja é um quartel de treinamento de soldados para enviar soldados para o mundo. Amém? Tomara que alguém lá na internet diga amém a isso. Vejo hoje em dia as mensagens trocadas entre os cristãos nas suas redes sociais e me entristeço e desanimo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção dos irmãos para isso. Eu vejo isso de forma tão clara. Sabe quando você olha para uma coisa assim, para uma roupa, e você vê sujeira nela, e você não queria ver, mas você vê? Ai, que pena que essa roupa está manchada, não dá tempo de trocar e eu tenho que ir em tal lugar. Mas aí você olha e está lá a mancha, a primeira coisa que você vê é a sujeira. Eu, quando vejo as comunicações entre cristãos, eu não quero ver, mas olha o que eu vejo. Me entristeço e me desanimo com a visão que as pessoas têm do seu Salvador e Senhor. Coisas como: vai te ajudar, está em maiúsculo aqui na minha folha, e veja assim também: Deus vai te ajudar. Não desanime, é um novo dia, não importa o que você está passando, antes desse dia findar, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar, Ele tem planos para a sua vida, Ele tem o melhor para você, sempre querendo dizer a respeito de coisas dessa terra, sim ou não? De coisas desse plano de existência, sempre. Se as pessoas te perseguem, não se preocupe, Deus sabe quem você é. Como é que é aquela música? Não quero lembrar direito, porque também, como vai ser uma mensagem pública, não quero que as pessoas se sintam ofendidas. Mas se as pessoas dizem que você não tem valor, Deus sabe o valor que você tem. E Deus é que conhece o seu coração. Ele conhece sim, Ele olha para dentro de mim e Ele só vê imundície, Ele só vê pecaminosidade, Ele só vê queda. Não há nada em nós que seja aproveitável. Tudo que há em nós de bom é o Espírito Santo que nos revela, que nos proporciona fazer, é o Espírito Santo que nos induz. Ou os irmãos têm alguma dúvida que se o Espírito Santo não falasse ao teu coração, o teu caminhar seria um caminhar de derrota, seria um caminhar de morte, seria um caminhar de pecado? Que dúvida você tem que é a obra do Espírito de Deus no teu coração, que te mantém no caminho, que te mantém na linha? Que dúvida você tem disso? A igreja virou isso, a agência para te ajudar, te promover, te socorrer. E eu não vejo mensagens que proliferem na rede dizendo: Ele te chamou para se santificar, Ele te chamou para se entregar no altar do sacrifício, do amor e da reverência e da submissão. Ele te chamou para entregar tudo o que você tem. Jesus, quando respondendo a um jovem que perguntou: o que eu faço para te amar? E nós dizemos com tantas forças hoje em dia: eu te amo. Ele disse: para herdar a vida eterna, para me amar, porque é isso que você sabe que é, você precisa entregar tudo que você tem.
Em outra ocasião ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Abandone a sua própria vida por amor de mim. Por que essa mensagem de Jesus, e essa é a que ele repetiu constantemente durante o seu ministério, por que essa mensagem não é repetida nos púlpitos? Por que a igreja esqueceu dessa mensagem? Porque os nomes da igreja que nós vemos, igreja pentecostal, igreja da revelação, igreja batista, não sei das quantas, por que o nome das igrejas que enfeitam tanto não é nunca igreja maravilhosa, Jesus te chamou para entregar a vida por ele? Por que não é? Porque a gente não vê placas de igreja de Cristo, eu me rendo, igreja de Cristo, vou contigo até a morte, prevalecendo até o fim. Por que a gente não vê? Por que os nomes de igreja são sempre triunfalistas? Heróis da última hora, profetas da última hora, vencedores do não sei o quê. Por que é sempre assim? Sempre voltado para o bem-estar do homem nesta realidade terrena. A igreja não foi dada para isso. Parece que o pobre cristão do presente século não entende que a verdadeira vitória que podemos alcançar é vencer o pecado. Diga amém, querido. Você tem lutas com o pecado ou não? Olha aqui para o seu pastor. Eu tenho, todo dia. Você não? O pecado não te incomoda? Que a nossa oração seja pedindo ao Senhor força em relação a isso. Que as nossas vitórias sejam na busca por isso, por alcançarmos maiores revelações, por nos envolvermos mais com as coisas dele. A verdadeira vitória é vencer o pecado, é vencer as sugestões de Satanás. Mas eu não ouço sugestão de Satanás não, eu não me rendo a isso não. E os crentes que ficam brigando, ficam discutindo? E os crentes que ficam de mal? E os crentes que param de ir à igreja por causa que um ou outro falou? E o crente que fala coisas que faz o outro sair da igreja? Isso não é pecado? A maldade no coração, o rancor abrigado no coração. Sabe, tem uma coisa que eu não falo há muitos anos, e aqui talvez eu nunca tenha falado. Sabe aquele sentimento que você sente quando dói seu coração? Alguém faz uma coisa e você sente aquele rancor, e você se recolhe assim, e pensa assim: oh Jesus, olha para mim, olha como eu sofro. Sabe esse sentimento? Deixa eu falar com você, isso é pecado. Sabia? É pecado. Quando você abriga no seu coração o rancor, quando você abriga no seu coração a mágoa, é pecado, é porque não há no seu coração disposição para liberar o perdão. É porque você está se colocando acima do que deveria. O piso, o chão, nunca vai reclamar por estar abaixo dos outros, porque ele sabe que ele é chão. Se nós entendêssemos a lição de Cristo, de o último ser o primeiro, de não amarmos os primeiros lugares, se nós entendêssemos a vontade declarada de Cristo sobre sermos humildes, nós nunca pensaríamos que merecemos um tratamento melhor. Aí qualquer tratamento para nós serviria. Aí qualquer distinção, qualquer atenção que alguém me desse, seria recebido como uma distinção honrosa. Mas nós nos valorizamos demais, nós somos grandes demais, nós somos importantes demais, nossa expectativa acerca de nós mesmos é grande demais. É por isso que olhamos para a igreja como alguém ou algo que vai nos servir. Precisamos nos aprofundar no entendimento das coisas grandiosas de Deus, e a igreja existe para isso. Ao congregar, ao sermos ministrados, na comunhão dos santos, nós somos ministrados, recebemos revelação das coisas do Senhor para crescermos na sua presença. Quando recebemos essas revelações dos mistérios eternos, que nos trariam capacitação para viver uma vida como Deus quer que nós vivamos. Se nós tivéssemos uma vida de comunhão mais íntima com o Senhor, nós viveríamos uma vida melhor com Ele. Tanta gente falando, quando chega domingo à noite que eu tenho que falar, e como a gente estava falando há poucos dias fazendo live, fazendo apresentação ao vivo,
Eu pensava assim, meu Deus, tem tanta gente falando e falando a mesma coisa. Os crentes estão ouvindo a mesma coisa, mas eles querem ouvir uma palavra de afago, uma palavra que passa a mão na cabeça e diga, está tudo bem. Que precisa de um alento, que o Espírito Santo pode dar em 2 segundos você de joelho orando. E que a pessoa nem se ressentiria da falta disso se ele tivesse uma vida costumeira de oração, de comunhão com o Espírito de Deus e de profundidade na palavra. Essas coisas nem o atingiriam, ele nem precisaria disso. Mas o crente é um coitadinho, o crente é uma vítima do mundo, é uma vítima dos maus. Você quer ver uma coisa que machuca meu coração? Eu quando ouço o crente falando assim, meus inimigos, oh Deus, me livre dos meus inimigos. Eu não tenho inimigo nenhum, irmão, não considero ninguém inimigo. Pessoas que falem mal, que me ataquem, que me interpretaram errado e que falaram mal de mim, que tentaram não, por suas atitudes, quase destruíram o meu ministério, minha vida com Deus, minha vida familiar. Nunca olhei para ninguém como inimigo, olho como vítima do diabo. Mas o crente, ele tem inimigo, ele é vitimizado, ele se auto-vitimiza. O crente tem que saber que ele faz parte do maior exército que existe, que se chama igreja, e que ele recebe armas para lutar a guerra mais terrível que existe, que é a guerra espiritual. Você recebeu armas, estratégia de luta e orientação direta do seu general para vencer essa guerra. Tanta gente, tanta personagem importante, tanta gente grande, tanta gente admirada, tanta gente amada, tanta gente seguida, falando, e vão se firmando, nascendo e se firmando novos a cada dia, buscando sempre as mesmas coisas, tentando trazer consolo, amenizar a dor do coração humano, através de promessas que o próprio Deus não fez, de milagres oferecidos como isca para atrair ofertantes, um evangelho sem cruz, uma oração sem arrependimento, uma vida sem propósitos. Isto não é a igreja de Cristo. Antes é a negação dela, é o contrário dela. Que nós não pertençamos a uma igreja assim, que nós não sejamos assim, que nós não sejamos essa igreja, a igreja que vai na contramão de tudo o que Cristo ensinou. Que o Eterno tenha misericórdia de nós nessa noite, queridos, de nós todos, nos faça olhar arrependidos para o coração dele, para o coração do Altíssimo, e não para o nosso próprio. Que olhemos para o coração dele, e ao olhar para o coração dele, procurar receber a revelação do que lá está, quando ele enviou seu Filho à terra, quando ele instituiu a igreja. Olhar para o coração dele e não para o nosso, não para o que o nosso coração quer, mas para o que o coração dele quer, para o motivo de ele ter nos dado nossas lâmpadas, para que ele deu as lâmpadas. Orar para que não falte azeite nas nossas lâmpadas, porque breve o noivo vem. E o que será das lâmpadas vazias? Busquemos comprar azeite enquanto é tempo. Amém? Esta é a palavra que eu tinha nesta noite. Me demorei até um pouco além do combinado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração agora e em seguida estaremos encerrando. Graças te damos, Senhor, pela igreja. Gostaria que a igreja orasse comigo. O mínimo que você tiver entendido dessa mensagem, ore comigo, com palavras próprias, que dizem respeito ao que você aprendeu ou ouviu aqui hoje. Senhor Deus, oramos pela tua igreja e agradecemos pelo privilégio de sermos igreja. Que nós sejamos igreja cada dia mais, que nós entendamos o verdadeiro mistério de ser igreja, o verdadeiro privilégio de sermos igreja, que possamos viver para a tua glória, porque para isso o Senhor nos formou, para a tua glória, porque há um propósito do Senhor em curso. Esse breve momento da existência meramente é um tempo, é um lapso na eternidade, e o Senhor nos tem chamado a fazer parte dos teus propósitos eternos. Que nós entendamos isto, que a igreja é isto, e que nós fazemos parte dela, e que é um privilégio
termos sido chamados pelo Senhor para honrar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos. Ajuda-nos a nos arrependermos, Senhor, de estarmos olhando mais para nós mesmos, de estarmos olhando mais para as nossas necessidades e carências, e que nós possamos olhar para o objetivo da existência da igreja, a igreja, e o que ela é de fato. A igreja é a agência do Senhor na terra. Que nós possamos levar adiante o teu projeto, chamado igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.